Às vésperas do Clássico Grenal no próximo domingo no estádio Beira-Rio, o Internacional teve mais um treinamento hoje à tarde no CT Parque Gigante, com algumas preocupações importantes. 2 jogadores saíram ao longo da atividade e outro ficou somente na academia. Afinal, vai ter mudanças na equipe titular? A gente fala sobre mais um capítulo da novela e do mistério pelo goleiro uruguaio Tino Rochet, que hoje mais uma vez treinou. Eu trago detalhes sobre a atividade, a coletiva de Bruno Henrique, que falou que o Inter não pode cair em uma armadilha pensando no Clássico Grenal, e a gente também traz informações importantes do lado do Internacional sobre mercado de transferências. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jess Repórter, e nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesse dia 23 de fevereiro, sexta-feira, amanhã é sábado, último treinamento antes do Clássico Grenal do próximo domingo, e aí, obviamente, eu tenho certeza que vocês todos estão ansiosos e a gente vai trabalhar com muitas informações importantes do lado do Inter nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, coloca o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20% e sair brincando. Já fez tua aposta pro Grenal? Vai lá em KTO e dá uma brincada, tá certo? Dá o teu palpite lá em KTO.com. Rapaziada, quero começar aqui falando da atividade que aconteceu com portões totalmente fechados no CT Parque Gigante na tarde desta sexta-feira, e eu quero trazer alguns detalhes que eu descobri sobre esse treinamento. Primeiro, sobre Sérgio Rochet. Ele participou do treinamento, não por completo. Na hora do aquecimento, do início da atividade técnica, ele participou com os demais goleiros e o preparador de goleiros Leonardo Martins. Depois, foi realizado um coletivo sem esboço de time. Colete para um lado, colete para o outro, time misto em campo reduzido. Os goleiros dessa atividade foram Antony e Diego. O Rochet, depois desse treinamento, que teve impacto, foi sem limitações, foi para a academia, para a parte interna do CT Parque Gigante. Segue a dúvida se o uruguaio será titular no Clássico Grenal do próximo domingo, às 18 horas, no estádio Beira-Rio. Quem também ficou na academia? Gabriel Mercado. Ele não tem lesão constatada ou um tipo de preocupação maior. Porém, o Mercado teve uma pancada no jogo no Estádio do Vale no último domingo contra a equipe do Novo Hamburgo, saiu no segundo tempo, não teve lesão constatada, somente um trauma, treinou, por exemplo, ontem e anteontem, na reapresentação ele ficou somente na academia e hoje de novo. O zagueiro argentino ficou só na academia, até o momento não é uma preocupação. Quem pode se tornar uma preocupação é o zagueiro Vitão. Relato que eu tive é que na reta final, um dos últimos momentos da atividade, nesse coletivo com equipes mistas, sem time titular ou reserva, o Vitão acabou levando uma pancada no tornozelo, um pisão no tornozelo, caiu no gramado sentindo bastante, tirou as chuteiras. Como já era a reta final de treinamento, a atividade foi encerrada ali mesmo, o Vitão foi um pouco mancando, nada tão preocupante até o momento para a parte interna do CT Parque Gigante. Quem saiu ao longo da atividade também foi o atacante Luiz Adriano. Esse até o momento não é preocupação, eu não consegui descobrir o que aconteceu, mas o Luiz Adriano saiu ao longo da atividade também e foi para a parte interna do CT Parque Gigante. Talvez o Luiz Adriano não seja relacionado para o Clássico Grenal do próximo domingo. Amanhã, última atividade, e aí sim, deve ter mais uma vez o esboço de time que vai jogar o Clássico Grenal no próximo domingo no estádio Beira-Rio. O pedido da direção do Inter e da direção do Grêmio, em conjunto, o presidente Barcelos e o presidente Alberto Guerra, para ter VAR, não foi atendido. A justificativa, por assim dizer, da Federação Gaúcha de Futebol é aquela que eu falei ontem para vocês que provavelmente seria utilizada. Não ter um desequilíbrio técnico nessa reta final de fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Falando em pedido, gente, e avançando aqui com vocês, o Charles Arangues fez um pedido, e essa é a informação das últimas horas confirmada lá na seleção chilena, para que não fosse convocado pela seleção do Chile nas primeiras datas FIFA.
vai ter um momento de data FIFA antes da disputa da Copa América no meio da temporada e que vai ser também durante o Campeonato Brasileiro. Ainda não foi revelado o motivo, mas se especula que poderia ser um motivo pessoal. Então também não se sabe se ele vai ficar à disposição certamente do Internacional. Mas ele pediu para a seleção chilena para não ser convocado. Se não tiver nenhum problema em relação ao Inter, se for inclusive algo a ver com o Internacional, ele não vai desfalcar a equipe nesse momento da primeira data FIFA, ainda antes da Copa América, que vai ser realizada em julho e que a seleção chilena vai participar, e aí o Arangues deve desfalcar o Internacional. Gente, antes da atividade de hoje, o Bruno Henrique, volante do Internacional, concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante, eu estava por lá, e dentro das questões mais importantes que o Bruno Henrique abordou na sua entrevista coletiva, ele falou do Inter estar sendo tratado como favorito. E ele destacou que não dá para cair nessa armadilha de favoritismo, que Grenal é um clássico, é muito pesado para o Rio Grande do Sul, para principalmente Porto Alegre, e que, apesar de estarem sendo colocados como favoritos, o time do Internacional sabe que é muito forte, sabe que tem uma base de time do ano passado, com reforços que chegaram e que potencializaram essa equipe. Mas ainda assim ele disse que não dá para cair nessa armadilha externa que vem de fora, que vem da imprensa, que vem da torcida, um alvoroço, uma animação com o Inter sendo hoje, e é um fato, o Inter é melhor do que o Grêmio hoje, está mais pronto do que o Grêmio e trouxe melhores reforços em relação ao Grêmio. Ele também destacou que, apesar do jogo importante que tem contra o Asa de Arapiraca, jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, o Internacional vai com tudo pro Grenal e tem que pensar primeiro no Grenal para depois relaxar e pensar no Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil. Avançando, gente, agora falando de mercado de transferências. Primeiro, o Fernando chegou ontem em Porto Alegre, como eu destaquei, 8º reforço na janela do Internacional. E hoje ele teve publicada no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, a sua rescisão com o Vila Nova. Na segunda-feira deve ser a sua apresentação no Beira-Rio e aí ele deve ser regularizado no BID. Não se sabe ainda se ele vai viajar com a delegação para Maceió na terça, dia 27. No dia 28 o Inter vai pela manhã para Arapiraca, palco da partida contra o Asa, lá em Alagoas. Não se sabe se o Fernando vai viajar junto da delegação. E uma outra informação de mercado, que inclusive é um dos títulos desse vídeo, é que o Internacional ferrou o Flamengo. Conversando com algumas pessoas sobre a possibilidade ainda do Thiago Maia jogar no Inter, eu ouvi que o Flamengo e o Inter tiveram uma dura conversa depois do anúncio do Bruno Gomes, porque o Flamengo sentiu que o fato do Inter ter trazido um primeiro volante, o Bruno Gomes estava jogando dessa forma no Curitiba, apesar de também poder jogar como segundo homem de meio de campo, o Flamengo viu que teria que acelerar com o Internacional a venda do Thiago Maia. Quando eles falaram com o Inter na sexta-noite, o Flamengo ainda estava querendo vender, sabia que tinha esbarrado no Lille por conta de divisão de percentuais, de valores que ficariam para o Lille e para o Flamengo nesse negócio. O Inter está tentando comprar 50% do Thiago Maia. E a conversa foi bem forte, bem dura entre Inter e Flamengo. O Inter ficou incomodado porque está demorando para o Flamengo liberar o Thiago Maia. E dentro disso, o Inter trouxe também o Fernando, tá? O Inter tendo trazido o Fernando, pelo que eu conversei com algumas pessoas agora à noite, antes de gravar esse vídeo lá no Rio de Janeiro, o Flamengo ficou incomodado também. E se sente nesse momento pressionado a vender o Thiago Maia para o Inter. O Flamengo sabe que o Inter ainda quer o Thiago Maia, que é o cara dos sonhos do Kudê, e que o volante de 26 anos está acertado com o Inter, não vai ser utilizado pelo Tite. Só que eu vi o seguinte, o Flamengo não quer fazer um negócio que seja ruim para ele, e também tem que se acertar com o Lille, que é um terceiro e é o dificultador nesse momento dentro do negócio. Então, por isso, ainda não avançou para vender de vez o Thiago Maia. Mas eu ouvi de novo dessa pessoa lá no Rio de Janeiro. Ó, Lucas, o Thiago Maia já foi comunicado pelo Tite que ele não vai ser aproveitado. Inclusive, o Flamengo tá olhando o mercado atrás de mais um volante para ser reserva do Pulgar, porque sabe que o Tite não vai utilizar o jogador. Só que o Flamengo está esbarrando em dificuldades para contratar no mercado, e inclusive o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, o vice de futebol Marcos Braz, falaram em entrevista que jogadores têm recusado o Flamengo porque sabem que vão vir com carimbo de reserva e que vão jogar muito pouco durante a temporada. Então é mais complicado do jogador ter vontade de ir para o Flamengo. E o Inter sabe também disso, e sabe que agora o Flamengo já fica um pouco mais desesperado para tentar vender o Thiago Maia para o Inter até o final dessa janela, dia 7 de março. O Inter fez uma última oferta, 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. O Flamengo quer
dar 25% para o Inter por essa venda e o Lille dando mais 25%. E aí o Flamengo ficaria com 25%, o Lille com 25%. Só que o Flamengo quer ficar com 3 milhões desses 4 que o Inter vai pagar e deixando 1 para o Lille, 1 milhão de euros. E o Lille não. Eu quero 1 milhão e 300 mil euros. Deu inclusive o valor. E é isso que está sendo negociado nesse momento. Mas o Inter está muito tranquilo em relação ao Thiago Maia porque trouxe o Fernando e trouxe o Bruno Gomes, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!